Seja bem-vindo aqui ao Emocionado Podcast, episódio 3. Para você que não me conhece, eu sou Paulo Aguiar, advogado especialista na área musical. Também fui músico muito tempo. Sou músico ainda, que você não deixa de ser músico, né? Empreendedor, pai de 2 crianças, pai atípico, enfim, na labuta como vocês todos aí. E o objetivo desse podcast aqui é trazer os bastidores, o backstage da música do entretenimento, que muitas vezes as pessoas não sabem, outras têm vergonha de falar. E a gente está aqui para trazer essas informações. Hoje com um convidado ilustre, meu irmão. Seja bem-vindo, obrigado pela moral. Cara de cobra. Você que não conhece esse rapaz, você tá por fora da música. Você que é percussionista, começa aí, ó, já pega o caderninho aí com caneta para anotar, porque hoje vai ser uma aula. Esse cara aqui é uma referência aqui, tem uma grande história, veio lá do barro da timbalada, desde dos primórdios. O cara que trabalhou com grandes artistas, com Brau, com Ivete, enfim, com meio mundo de gente. Mas antes disso, antes de começar as perguntas, agradecer aqui alguns patrocinadores, a 2 Estúdio. Aqui você grava novela mexicana, você grava podcast, você grava jingle, você grava, enfim, produção musical, tudo. Então agradecer aí, quer fazer um orçamento, uma cotação, liga aqui, a 2 Estúdio. Agora aquele lance, né, irmão? Não venha com baratino de dar cheque pré-datado, de eu vou gravar pra ver se é bom, que depois a gente já sabe que aqui é todo mundo puta velha de música, ninguém cai nesse pitu. Então venha com seu cartão de crédito, débito, Pix, e tá tudo certo. Fora isso, você não contrata. Eu aqui, inclusive, já paguei antecipado, viu? Tô lhe avisando logo. Agradecer também aqui o patrocinador semanal de maior imersão em áudio da América Latina, de 28 de abril a 1º de maio, São Paulo. Inclusive, eu vou estar lá, se você quiser conhecer pessoalmente. Vou estar apresentando cara a cara, que é um debate entre os profissionais. Todos os dias eu estou apresentando esse programa lá dentro do Semanal e inclusive estarei gravando lá o Emocionado Podcast diretamente de São Paulo, dentro do Semanal. Então vai lá, quiser me conhecer pessoalmente, será super bem-vindo. Cobra, prazerzaço ter você aqui, meu irmão. Vou começar com a pergunta-chave. Quando é que você começou na música? O que te levou a ir para a música? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pelo seu convite. Eu já esperava esse momento, né, de ter essa conversa que vai ser muito boa com você. Obrigado por você estar na defesa dos músicos que, na verdade, precisavam muito de um cara como você, de estar dando esse suporte, de estar colocando a sua imagem em defesa dos músicos. Pode ter certeza que tem muitos músicos que está valorizando o que você está fazendo. É importante esse movimento, né, irmão? Acabei de arrancar aqui o calo do carnaval, viu, gente? Aqui, ó. Foca aí, viu? Foca aí, viu? A pelinha aqui saindo. Mas vamos nessa. O que te fez levar até a música? Em que momento você disse assim, velho, eu quero, de fato, ser músico? Em que momento isso aconteceu? Cara, eu venho de uma família musical. A minha mãe é de Cachoeira, né? Interior da Bahia. Recôncavo, né? Minha mãe veio de Cachoeira. O meu avô, Otávio, o pai de meu pai, também veio de Cachoeira, músico também. E o meu avô Arnaldo, pai de minha mãe, sócio da Lira Siciliana, né? A Filarmônica de Cachoeira. Sim. Então eu sempre tive esse contato com a música. Eu cresci dentro da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, onde meu tio, João, ele me dava um ritmitec para eu ficar tocando na igreja. E aí veio meu pai, do samba duro, que me levava pro samba, já tocando timbal. Meu pai que me deu os primeiras técnicas, né, para aprender a tocar timbal. E eu sempre tive um contato com esse instrumento. O timbal sempre foi um instrumento que eu tinha um contato, assim, todo o tempo. Conheci Baldino, Sérgio Bentivi, Cláudio. Esses caras me deram um norte. E eu fui para um samba, no Alto do Saldanha. Sim. Samba Os Mulatos, samba duro, samba da Bahia. E foi lá que eu comecei a tocar timbal, a tocar tombadora, a tocar surdo, a tocar tamborim. E nessa caminhada conheci Brau. Baldino falou de mim pra Brau. Década de 80, isso aí. Década de 80, irmão. E aí eu conheci Brau. E quando eu cheguei, eu fiquei encantado quando eu vi o Vai Quem Vem, né? Todo mundo tocando.
aquelas bases diferentes. Pô, que base é essa, velho, que esses caras tocam? E aí Brau olhou pra mim, me deu o timbal. Eu toquei de ponta de dedo. Aí Brau, não é de ponta de dedo, não, é com as mãos. Quando ele tocou, irmão, com a mão que ele tirou o som do timbal, eu digo, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E aí comecei... Meteu aquele slap, né? essa caminhada com Brau e fui seguindo, sem parar, acreditando. E o Vai Que Vem era um movimento percussivo mais diferente do que a gente tem hoje, né? Não era um axé o Vai Que Vem. O Vai Que Vem tinha uma tocada mais pop, vamos dizer assim, né? Cara, o que é que acontecia lá no Candial? Na época no Candial você tava ouvindo James Brown, você tava ouvindo Marvin Gaye, esses caras todos. E a gente ouvia muito isso, né? Brau sempre trazia essas coisas pra gente ouvir. E começou a gente pensar mais na onda americana, né? Trazendo o charme, né? Que o nome dessa base é Charminho. Sim. E a gente começou entendendo as melodias de surdo, né? A gente tocava... E não tinha isso. Porque a cabeça de tempo das bandas de percussão era o quê? Tum, 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 tum. A gente tem isso aqui, né? Tum, tum. E o surdo do Vai Quem Vem é... No contra, né? Era no contra. Imagine meninos de 13, 14 anos, 16 anos tocando isso. E lá em 86 até década de 90, a gente tocava essas... E a referência de movimento percussivo naquela época era o quê? Olodum, Ilejaí, Malê de Balê, né? Salvo engano, não é isso? E que, poxa, eu amo, né? Eu sou apaixonado pelo Olodum, eu sou apaixonado pelo Ilê, pelo Malê, Muzenza, né? Comanches. Comanches, Cara, era a nossa... Apaches também, no Tororó, né? Era a nossa referência, né? De ouvindo aquelas batidas que... Aquelas batidas que você dizia, o que é que o Olodum vai lançar, o que é que o Ilê vai lançar, o Muzenza. E a gente ficava ali pra ouvir aquelas músicas e ouvir aquelas convenções, né? E os caras também colocando batidas novas. Mas o Vai Quem Vem foi um dos maiores laboratórios percussivos que, assim, com todo respeito também, que Salvador teve. E quando é que tem essa transformação, não vou dizer mutação, enfim, que você sai do Vai Que Vem e vai pra Timbalada, ou a Vai Que Vem vira Timbalada, como é que é isso? Cara, o Vai Quem Vem, Brau teve um sonho, né? Falando da Timbalada, e começamos a pesquisar, né? Teve a pesquisa de Brau. O cara mudou a forma de se tocar timbal. Ele mudou a forma de tocar timbal. Foi impressionante. O cara colocou a técnica no timbal, mudou a relevada de surdo também da timbalada, criou a bacurinha, e começamos também um processo na década de 90, timbalada, que deu um norte para a música baiana e a música brasileira de uma forma absurda, e foi pro mundo, né? Sim. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? Que no período da Timbalada eu falei que foi para mim o maior movimento percussivo, que eu participei disso também. Porque ali no início da década de 90, todos os cantos da Bahia, todos os cantos de Salvador tinham banda de percussão, porque a Timbalada chegou, fazendo uma revolução de fato. Aí você tinha a levada do Pelô, que era de Valtinho lá, do Chiclete, você tinha a Marreta, que era de final de Bastola na Boca do Rio, aí você tinha Odoban, que era dos bancários, você tinha... como é que fala? Tambores Urbanos lá no Chiep, de onde eu era, e aí vai, Odoiá, várias bandas que, meu irmão, foi influência da Timbalada, foi do Olodum e juntamente da Timbalada. Mas o timbal foi a Timbalada. Eu não conhecia nenhuma banda que
de fato, utilizasse o timbal no axé, na música baiana. Na verdade, assim, Brau usava muito o timbal em Luiz Caldas, tocando com o Luiz. Acordes verdes ou Luiz já? Usava tocando com acorde verde, com o Luiz. E eu assisti pouco tempo Brau tocando Faustão na época, com Caetano, quando Minha Lua Inteira estourou no Brasil todo, e Brau tava lá, velho, com 2 timbal, velho. Ele tocando percussão, Caetano, 2 timbal. Fiquei encantado, né, admirando. O cara já usava aquele instrumento, afinação diferente. A timbalada trouxe isso, né? O timbal mais agudo, o timbal médio grave e o timbal grave. Que até hoje eu acho que tem, né? Isso, né? Pra diferenciar um som de um timbal pro outro, entendeu? Então, assim, pra mim, uma das maiores pesquisas, assim, eu amo a timbalada, mas assim, o Vai Quem Vem é o meu xodó. Foi um embrião, né? Porque assim, eu era um menino quando eu cheguei no Vai Quem Vem. Eu era um menino, e assim, eu toda vez que eu falo do Vai Quem Vem, e até do próprio Brau, eu me emociono, porque assim, quem ensinou a gente a se vestir foi Brau. Quando a gente fala isso é muito sério. Quem ensinou a gente a colocar um desodorante foi Brau. Quem ensinou a gente a lavar uma sandália para chegar lá com a sandália lavada foi Brau. E porque ele dizia pra gente, somos uma comunidade, mas a gente não pode andar sujo, a gente não pode andar fedendo. Você tem que pegar a sua melhor sandália e lavar o seu melhor tênis que você usa, a melhor roupa, para você chegar nos lugares. Aparentável. Mesmo sendo uma roupinha ali que já tá humilde. Mas chega. Então a timbalada não foi somente um movimento ali percussivo, né? Foi um movimento social, né? Cara, a timbalada, o Vai Quem Vem, foi um aprendizado até para você dentro de sua casa. Porque Brau não era só um percussionista. Ele era um cara que... educador mesmo. Um cara que educava a gente mesmo. Levava a gente para tocar nos melhores lugares, mas... isso aqui... Pede licença para pegar sempre. Isso é uma coisa que eu não vou esconder nunca. Do que o cara significa para nós até hoje. Reconhecimento, né? O reconhecimento. Eu reconheço isso muito bem. E aí, daí, timbalada estourou. Canto pro Mar, veio aquelas músicas todas e Cara de Cobra tava ali colado no projeto. E aí? Colado, naquele sucesso todo. E quando chegou, eu não lembro a época, eu tava na OS ensaiando, o Brau me chamou e Márcio Vitor. Aí o Brau disse, você e Márcio vai ali conversar com Ivana, que é a nossa mãe, Ivana Souto, que cuidou da gente muito, né? Também. Sim. No começo de tudo, do Vai Quem Vem, timbalada. E a gente foi conversar com Ivana. Ivana disse, vocês vão viajar com o Brau pra França. Minha primeira viagem internacional. Ainda menor de idade. Menor de idade. Minha primeira viagem, vocês vão gravar com o Brau, porque Brau vai gravar o CD dele, né? Na época era CD solo, o projeto Alfagama Betizado, que pra mim é um dos maiores projetos do mundo. E uma alegria, né? O convite de Brau, no meio de 300 homens, o cara tirar 2 percussionistas ali que estavam ali. Porque pra quem não sabe, timbalada era banda de chão, né? 50 surdos. E aí o cara, no meio de 300 homens, tira 2 percussionistas. Márcio Vitor, cantor do Pissirico, e me tira lá também. E aí eu vou falar aqui de as pessoas que estavam, que eu queria chegar no mesmo nível de Léo Beat. Eu queria chegar no mesmo nível de Boga e de Tripé. E de Gustavo de Dalva. Esses 4 caras que eu citei o nome, eu dizia, cara, um dia eu vou tocar igual esses caras. Um dia eu quero a referência para você, ter né? esses caras
perto de mim, tocando. E Deus ouviu minha oração e aí foi que eu tive esse primeiro contato de cara e gravar um CD internacional. Que um CD, inclusive, que é o né? CD. Fui pro Rio de Janeiro, depois fui pra França, gravar na França. Gravei com os maiores músicos também do mundo, né? Eu gravei com músicos que tocou com Salif Keita, que tocou com muitas bandas lá fora também, na Europa. Então, pra mim, ali começou a sua jornada como músico minha profissional. jornada como músico. Foi nesse momento que você girou a chave e disse, vou viver de música? Nesse momento eu falei, agora eu vou viver de música, porque eu sei que eu poderia chegar mais longe. Você sabe quanto foi o seu primeiro cachê? De qual foi o valor do seu primeiro cachê? Cara, você lembra? Eu não lembro quanto foi meu primeiro cachê, mas assim, eu lembro que eu lembro que eu fiquei encantado porque eu cheguei em casa, né? Meu pai que tinha que comprar o tênis, o sapato, era meu pai que tinha que comprar a roupa, minha mãe que perdia uma Aquela noite. dependência, né, ainda. E eu cheguei ali comprando minha roupa, comprando meu tênis ali de menor e já podendo dizer, poxa, eu posso ter um sapato legal agora. E o mais engraçado disso tudo é que quando eu comecei com essa dependência, não parou mais. Porque nem eu entendi o que foi que aconteceu naquela escalação no meio de 300 homens. Sim. Porque dali pra cá... Mudou sua vida. Mudou minha vida como músico, né? E aí mas eu lembro de um cachê muito importante que eu fui convidado depois pra turnê Omelete Man. Brau me chamou. Brau, cobra. Vai viajar comigo. E aí eu fiz a turnê Omelete Man. Sim. Que eu toquei em vários festivais. Recebia euro, dólar, real, como é que era? Mano, tudo em dólar. Que na época ainda não tava rolando o euro. Mas, desculpa, foi tudo pago em dólar. Tá vendo você aí que eu falo de turnê internacional, você tem que receber conforme a moeda local. Você vai tocar nos Estados Unidos é dólar, você vai tocar na Europa tem que ser euro, porque quando você vai, inclusive, fazer essa conversão aí, complica. Mas enfim, vamos lá. E quando eu peguei o cachê, né, o bolão lá, o dólar, né? E aí o Brau me chamou. Muito sério. Eu já sei quando ele fala sério, né? Ele olhou pra mim e fez: você não vai comprar tênis aqui, né? Você não vai comprar roupa, né? Você vai comprar o quê? Instrumento? Beleza. Mas eu quero a chave de sua casa na minha mão. Eu nunca vou esquecer disso. Quando chegar em Salvador, eu quero que você leve a chave pra aí. E aí eu cheguei, comprei minha casinha, minha primeira casinha. Com o cachê dessa viagem. Com o cachê dessa viagem, mostrei pra meu pai. Depois eu fui, levei a chave pra Brau. Dentro do estúdio dele, ele botou a mão, fechou o olho, Deus me abençoe. É isso que eu quero ver de você. É evolução, né, meu Ele irmão? fez assim: o tênis a gente deixa pra comprar depois. Mas você precisava comprar sua casa. Tudo que você tem hoje você deve à música, né, velho? Tudo que eu tenho hoje eu devo à música. Você faria tudo novamente? Eu faria. Você mudaria se tivesse a oportunidade de voltar no tempo e dizer assim, não, eu seria outra coisa. O que é que você seria se não fosse músico? Eu voltaria porque, assim, a música que eu vivi foi muito melhor do que essa música de agora. O que é que você sente de diferença do mercado hoje? Lá atrás a gente era mais respeitado. Em qual sentido? É respeitado mesmo, respeitado como músico pelos artistas. Muito em mais termos de valorização de dinheiro? Em termos de do que valorização você também de grana, em termos de reconhecer que o músico é importante para a carreira do artista. Ah, isso aí eu defendo totalmente, porque eu não tenho o cantor de subir sozinho no palco. O cantor depende de todo mundo ali. Eu sempre falo que é um relógio, né? Relógio suíço. Cada um ali é uma pecinha, uma engrenagem diferente. Desde o hold, do carregador, do motorista do trio até o cantor, acho que todo mundo ali tem uma importância muito grande no projeto, sabe? A gente sabe que existem hoje alguns artistas que fazem somente um VS e voz, mas a gente sabe que na prática isso não funciona. E principalmente na música baiana, que é uma música bem elaborada, bem construída,
tem uma construção musical muito grande e é muito importante você falar isso, porque você é uma referência na música e você sabe a importância que tem o músico em cada um dos projetos, né? Mas, meu, eu quero que você me diga mais sobre isso aí. Assim, a música do passado, né, tinha muito mais respeito, a preocupação de o músico ter um cachê legal. Digno, né? Por exemplo, você entrar, viajar com um cara como o Carlinhos Brau e o cara ali tá com você dentro do avião, tá com você dentro do ônibus e o cara tá ali viajando junto com você e te dando conselho, dizendo o que você vai fazer com o seu cachê. Aquilo foi um despertar muito grande pra mim, entendeu? Você acha que faltaria hoje uma educação financeira para os músicos ou, de fato, algum tipo de suporte dos artistas, dos cantores, das empresas? O que é que você acha que falta, de fato? Cara, eu vou falar do mercado que eu tive coisas boas, Sim, né? Sou cara de cobra, graças a Deus, por causa da música baiana. Mas a mudança da música baiana, a mudança, os pensamentos, né? Pensamentos negativos, tirou muito alegria de muitos músicos. Hoje eu vou dizer uma coisa pra você que hoje eu quero parabenizar a Uber, cara. Eu quero parabenizar a 99. Sabe por quê? por quê? Porque tá salvando muitos músicos. Ah, isso é fato. Na pandemia a gente sabe disso, que a pandemia... Entendeu? Hoje eu encontro músicos maravilhosos que já tocou com artistas de nome e tá rodando Uber, cara, vivendo, sustentando sua casa com o dinheiro da 99 e do Uber. O plano B. O plano B. Porque hoje o cara não pode sobreviver somente da música. Tem que ter uma renda alternativa para não passar necessidade. O que me chamou a atenção de um tempo pra cá é o seguinte. Acho que você já viu, eu sempre coloco no Instagram. A música criativa da Bahia não nasce de um prédio bonito, com piscina, com sauna. Nasce do gueto, né? A música nasce dentro do gueto, de uma comunidade, e aparece um empresário, com todo respeito, que estudou, tem a visão de pegar aquele menino preto, tá ligado? E dizer, vamos aqui fazer uma história. Injeta o dinheiro, né? Injeta o dinheiro, mas no final você percebe que aquele menino que criou, aquele menino que Não é valorizado. não é valorizado, e como você vê muitos músicos que hoje, quando fica doente, né, eu vejo sempre isso. Para mim é muito triste eu ver músicos talentosos na internet pedindo ajuda. Não é que o músico não se organizou, não é que o músico não... Eu vejo muitas pessoas dizendo, o músico não se organizou. Não, cara, o músico não é bem pago muitas das vezes. O músico tem que ajudar a mãe, o músico tem que ajudar o pai, o músico tem que ajudar um irmão que tá necessitado, entendeu? Sim. Tem músico que tá numa banda de nome, mas tá construindo a casa da mãe. Tem músico que tá em banda grande e faz um show por mês. Você tá entendendo? E aí todo mundo acha que o músico... Não, esses caras ganham milhões. Quem paga bem é Caetano Veloso, Marisa Monte, Marisa Monte, Gilberto Gil, Caetano. Caetano Veloso. Esses caras pagam bem os músicos. Uma média de cachê aqui, só pra galera se antenar aí, Tem cara. cachê que é 5 pau, irmão. 5 pau, 5 mil reais, você que não é da Bahia. 5 mil reais por show para o músico. 5 mil reais por show. É outra realidade. Entendeu? É outra Exato. realidade. E que a nossa música não tem condições de pagar um cachê desse pro músico? Tem sim. E você Porque vê... a criatividade, com todo respeito, hoje a criatividade da música baiana é a percussão. Não tô desmerecendo a galera de harmonia não, mas é a percussão. Quem diz as regras hoje é a percussão. O maestro Letieres Leite deixou isso bem claro. Por isso que quando o maestro Letieres
ele fez a Rumpilés, ele botava os percussionistas na frente. Porque ele sabia da importância da percussão. Eu tenho uma marca com meu nome, né? O Timbal Cara de Cobra, que é um dos timbal hoje mais vendido no Brasil e fora do Brasil. Mas esse cara foi... Quem teve a visão foi Letieres Leite. Um cara que ele teve a visão de cobra, você tem que ter um timbal com o seu nome. E eu não forcei para ter um timbal com o meu nome. Roberto da Contemporânea me chamou, disse, você tem que ter um timbal com seu nome. Eu digo, não, porque eu respeito o Brau. O Brau foi o cara que... O cara criou muita coisa nesse instrumento e aí ele disse, mas sim, mas você tem que entender uma coisa. Todos nós reconhecemos a importância de Brau na sua vida, mas o que Brau construiu um soldado, você, irmão. Você também tem a sua história, né? E ele fala, o próprio Brau. E todo mundo fala, ó, Brau, o cara do timbal, e Cara de Cobra também é o cara do timbal. Eu nunca me coloquei nesse mérito. Sim. Mas aceitei a proposta. Cada um tem o seu papel nesse movimento percussivo, só que nessa época, foi que eu entendi. Eu entendi que meu plano B já estava rolando. Eu comecei a entender isso. E aí eu comecei fazendo workshop, viajando para a Europa, fazendo turnê. Não depender somente da tocada do artista, né? Não dependendo somente da tocada do artista, porque eu sei que banda não é casa de ninguém. É a mais pura realidade. Mais pura realidade. Banda, de fato, não é casa de ninguém. Muitas vezes você entra num projeto que... Você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida. Vamos todo mundo junto por um objetivo só. Quando a gente crescer, vai crescer todo mundo. E, às vezes, você fica esquecido no projeto todo. Alguém já passou por isso, conhece alguém que já passou. E é uma coisa assim que sempre acontece na música e sempre vai existir, né? Porque a grande maioria dos músicos tocam por causa da veia, né? Ali tá ali o sentimento, o coração. Não é pela grana, a grana é consequência, né? Mas, enfim... Os músicos de verdade, não toca pelo dinheiro. O músico que é de verdade não toca por dinheiro, toca porque ama a sua arte. Ama a sua arte. Hoje o músico, assim como eu também estou dentro desse mercado, o músico hoje toca... A maioria dos músicos toca preocupado. Porque o cara tá ali, será que eu vou tocar amanhã? Será que eu vou estar na banda? Psicologicamente, a maioria das bandas trabalham praticamente acabando com o psicológico da equipe, né? E você pegou a época áurea, né? Que o artista, eu acho que você não deveria ficar mais no avião viajando do que em casa, né? Porque a época do Axé Music aí, estourado. Aí veio a época da cantora Ivete Sangalo, era 27 shows por mês. A gente não tinha tempo nem pra dar um beijo na família. Era chegando e viajando, 18, 17, 20 por mês. Era essa correria doida. Vou lhe fazer uma pergunta. O sertanejo hoje vive metade da Hollywood que o Axé Music lhe proporcionou? Não, cara, não. Mas o sertanejo é organizado. Você acha que o sertanejo pegou a base do axé e se organizou? É organizado, os caras são muito organizados. Eles têm um tratamento muito, muito, muito sério. Eles são muito organizados. Mas o fato da organização do sertanejo, você concorda que o sertanejo paga salário? Porque a grande maioria paga salário, né? Você concorda? Claro. Cada um projeto pensa de um jeito. Cada um projeto pensa de um jeito. Eu penso que eu quero continuar tocando e ganhando meu cachê. Por produtividade. Tocou, claro, recebeu. Porque eu também sou artista. Lógico. O artista, o cantor, ele não ganha por mês. Ele ganha pro show. Ele ganha pro show, cara. As pessoas têm medo de falar, você... Eu não me considero um funcionário de uma banda, velho. Prestador de serviço. Eu sou artista. Eu tenho um timbal com minha marca. Você faz parte de um projeto, Paulinho né? da Costa é percussionista? Paulinho da Costa é artista. E aí? Exatamente. O cara tá agora... Vai pra Calçada da Fama. O único brasileiro, né? Carlinhos Brau, ele é percussionista, mas ele é artista.
Carlinhos Brau, vou dizer aqui os pretos, percussionista que venceu na vida. Paulinho da Costa, Carlinhos Brau, Márcio Vito, Magari Lorde. Tô falando de percussionista. Sim. Gilmar Gomes, que toca com os maiores artistas americanos, né? Gustavo de Dalva. E esses caras são... Tony Molla. Tony Molla, esses caras são artistas, irmão. Entendeu? Esses caras têm um patamar incrível Mas de musicalidade. Vamos rememorar aqui. Você ficou na timbalada até quando? E a partir da timbalada, pra onde Cara, vai? eu fiquei na timbalada de 90 e... Acho que eu fiquei na timbalada desde o início. E saí em 98, cara, pra tocar com o Brau. Brau, até quando? Brau, fiquei até 2000. E aí fui para Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, fiquei de 2000 até 2022. Até 2022. Por qual motivo você saiu de Ivete Sangalo? Chegou o momento que eu precisava sair. Eu precisava sair. Porque eu comecei a olhar e dizer, poxa, eu preciso agora me dedicar para meus projetos. Né? Quando eu falo que eu sou artista, é por isso que eu... Exatamente isso. Porque eu vim entender, eu disse, cara, vai chegar a hora que eu não vou ter mais essa coisa de estar trio elétrico, tocando com essas viagens de perdendo muita noite. Foi quando eu tomei coragem de dizer, eu vou acreditar em mim. Eu vou acreditar nos meus projetos. Fazer sua caminhada, né? Fazendo minha caminhada. Porque assim, eu saí de Ivete 2 vezes. E todas as 2 vezes foi eu mesmo que tomei a atitude de dizer, não quero dar um tempo, viu? Sim. E ela me chamou de novo. Sim, sim. Que ela chegou pra mim no DVD que gravamos na Arena e ela disse pra mim, poxa, eu tô chamando você porque eu me senti segura você gravando, vir tocar comigo no DVD. Não, e essa última formação que vocês estavam aí, Aí ela me chamou, eu e Márcio, pra tocar gravar o DVD em Trancoso. Sim. Porque Ivete... Na verdade, eu vou... Cara, eu posso hoje abrir minha boca e dizer isso com muita autoridade. Eu também mudei o som de Ivete. Ajudei, contribuí muito. Todas aquelas células rítmicas aqui. O menino do Candial. O menino ali, filho de pessoas humildes. Né? O professor, o mestre Carlinhos Brau, preto da favela. Que muitas vezes as pessoas chamavam ele de maluco. Brau também sofreu muito, foi muito pisoteado, sacou? Eu tenho autonomia para falar isso. Mas esses meninos de favela é que são os verdadeiros, como o Neguinho do Samba e os outros grandes mestres, que são os verdadeiros protagonistas da música baiana. Do Axé Music, né? Do Axé Music. Nós somos. Como Memeu, Gilmário, Tony, Mestre Prego, Mestre Jackson. O percussionista baiano tem a mente criativa. E demorou para, muitas das vezes, a harmonia entender que a gente merecia respeito. E hoje nós temos um respeito, sim. Era a cozinha, né? Percussão, era a cozinha, né? Cara. Eu peguei essa época que percussionista ganhava pouco. Ganhava, às vezes, menos do que o pessoal da harmonia, né? E Brau quebrou esse protocolo de, não, todo mundo tem que ganhar igual. Então, todo mundo na época que eu tocava com Brau, eu ganhava igual. Meu cachê não tinha diferença do outro, entendeu? O cara pagava a gente na época em dólar, irmão. Imagina. Teve época que Timbalada pagava em dólar também, irmão. Ele já tinha esse pensamento que o músico se vestir bem, o músico comer bem. Ele sempre teve essa visão. O músico ser respeitado. Ser respeitado, entendeu? Então, para você, a Bahia é um grande laboratório percussivo. Então, assim, voltando à minha caminhada com Ivete.
Então, Ivete foi bom pra caramba pra mim, quando eu entrei em Ivete, eu já era cara de cobra. Meu nome já circulava. Tinha acabado de gravar o CD de Marisa Monte, um CD que foi sucesso. Deixa eu dizer que eu te amo. Eu tinha acabado de gravar esse CD. Tava no hype, né? E tava no hype. Ivete me chamou pra tocar com ela. Eu lembro que ela chegou lá e disse: eu quero um cara que toque na mesma vibe de Márcio Brasil. Eu digo: eu não toco igual a Márcio Brasil, mas vamos ver. E aí eu fiz o solo na música Levada Louca. Ela fez assim: negão, desculpa, daqui você não sai mais. E nessa brincadeira de 2000 a 2022. E por que você falou que não tocava na mesma vibe de Márcio Brasil? São escolas diferentes? Márcio Brasil é muito virtuoso. Márcio Brasil é um dos maiores percussionistas do mundo. Né? Eu vou dizer uma coisa pra você que me incomoda muito na música. Principalmente aqui, que eu acho que tem muita gente que precisa aprender isso. A gente precisa elogiar quem é bom. A gente precisa reconhecer quem é bom. Tem gente que não fala que você é bom no que você faz. Eu falo, eu admito, Márcio toca muito. Gustavo toca muito. Márcio Vitor, um gênio, o cara mudou a forma de tocar pagode baiano. Verdade. E que o mundo consome as batidas que Márcio Vitor criou no pagode baiano. Como é que eu vou dizer que Neguinho do Samba não é um gênio? O samba é um gênio, cara. Não, falar de percussão na Bahia é complicado, né? Mestre Jackson é um gênio. Como eu não vou elogiar esses caras? Como o Márcio fala pra mim o seguinte, ele fala assim, mano, ele diz pra mim assim, eu fico parado olhando a sua capacidade de você criar. Você cria numa base, é rápido. Você já entende o que está acontecendo, mas isso para uma escola, né? Uma escola de Candial, de Brau. A gente tem essa facilidade. Tem um cara, Marivaldo, do Ileaí, velho, o cara tem uma capacidade de fazer convenções que eu dizia, meu Deus do céu, como é que esse cara cria tanta convenção, né? Sequela. A cabeça. São 3 irmãos, né? Toca percussão, 2, Os 3 né? irmãos, aqueles 3 meninos ali, não é brincadeira. Né? Ivanzinho, eu só vou falar o nome aqui, Hudson. O meu filho, Cobrinho, que tá aí agora, graças a Deus, caminhando, virando produtor também musical. Tô muito feliz que ele tá produzindo também, tá trabalhando, fazendo as coisas dele. E todo mundo diz, velho, seu filho também hoje é um dos melhores percussionistas daqui. E produtor, cabeça pensante. Isso me alegra saber que grandes... Raisson, essa nova geração aí, Caio, Danilo, pra mim hoje... Lá de Brau, né? É um absurdo tocando timbal. Né? O menino da timbalada, o filho do nosso saudoso João Paulo, que é Jadson. Aquele cara ali... Ele parece que ele pega o timbal e faz assim, engole. Então eu gosto de ver músico bom tocando, eu gosto de elogiar. Não tenho esse ego de dizer, não vou elogiar, não vou postar o vídeo do percussionista que toca mais do que eu. O cara toca mais do que eu mesmo, cara. O cara é bom, o cara estudou. Cada um tem sua oportunidade, né? É admitir quem é bom. E aquele quarteto ali de Ivete, que é Elber Mário, você, Márcio Brasil... Kainan do jeito, porra, aí tá difícil falar isso. Cara, assim, Kainan é um gênio, Elber toca muito, o Márcio é virtuoso por demais, né? Mas assim, eu sempre disse isso pra Kainan e Elber, que eu amo Kainan. Inclusive eu criei uma base, que o nome da base que eu criei é Kainan. É Kainan. Eu fiz uma base pra Kainan. Você viu o amor que eu tenho pro Kainan. E eu disse pra Márcio, eu conversando com o Márcio, e os meninos de Goi, o ataque da banda de Ivete Sangalo, Fabinho Braia, cara de cobre e Márcio.
Aí, Fabião Braia, é verdade. Nós construímos uma amizade de muitos anos, onde a gente nunca discutiu, nunca teve um desentendimento. E foi a época que a gente mais criou bases novas. A gente se preocupava, cara. A gente tinha computador, era todo mundo criando bases. E na hora de a gente fazer tipo assim, quem lutou para o Percussionistas colocar o nome como arranjador foi eu, Márcio e Fabinho. E quando subiu os créditos, não ia. Não ia. E a gente chamou e disse, não, tem que botar o nome da gente agora que nós somos arranjadores também. Porque tem muita coisa que não é da harmonia, que a harmonia não cria. Tem muita coisa que era a percussão que criava e a harmonia completava. E esses créditos ficavam pra quem? Produtor musical? O nome sempre ia pro produtor musical. Eu tô falando em geral. Sim, 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 sim. E a gente foi lá, disse, agora a gente não aceita mais isso. Agora é dar um nome aos boi. Então, assim, a banda de Ivete foi a produção musical de Ivete. Alexandre Lins, que foi um cara muito importante para mim, para eu ser produtor. Ele botava lá arranjos, Márcio Brasil, Cara de Cobra e Fabião Braia. Porque a gente teve que lutar por isso. Porque isso já estava incomodando a gente. Pra gente ter um reconhecimento, para o percussionista ter um nominho ali a mais como produtor, como arranjador, e também nós somos produtores musicais. Sim, lógico. Muito importante isso. É muito importante, cara. Muito. Perrengue assim, cara de copa, que você passou com qualquer tipo de artista na sua vida. E um perrengue assim que até hoje você se recorda e que foi muito difícil, foi engraçado. Eu vou lhe contar um perrengue que foi triste pra mim. Tinha o quê? Tá vivo. Duda, técnico, engenheiro de som, me ligou e fez, Cobra, eu vou botar você indiquei você pra você gravar com Milton Nascimento naquele projeto Milton Nascimento e Chitãozinho Chororó. E aí ele, rapaz, traga os instrumentos. Eu não tinha instrumento, eu cheguei lá com um par de cachixi e um timbal. Duda fez, você é maluco, negão. E aí? Negão, volte pra casa. Não tem condições de você gravar, não. E quem gravou foi Gustavo Didal, acho que, não lembro se foi Leonardo. E aquilo me deixou triste pra caramba, velho, porque eu não tinha grana pra comprar instrumento. Não tinha, cara. E tinha que ter um set foda de percussão, ou eu né? sustentava a minha família, ou eu comprava meu set de percussão, entendeu? Que não é barato. E que não é barato. Eu tava outro dia vendo aí quanto é que custa hoje um set de percussão pra nego aceitar cachê baixo. Isso é inadmissível. Você vê hoje o músico brasileiro, para comprar uma guitarra é uma dificuldade, para comprar uma percussão é uma dificuldade, porque eu acho que deveria baixar o imposto, né, para músico. A profissão músico tinha que ser reconhecida no Brasil, e que não é reconhecida no Brasil, entendeu? Eu sinto muito, é muito triste. Hoje eu vejo amigos meus que moram fora e os caras, poxa, Cobra, pra que Cobra? Pra minha sala, mais de 3 pares de conga, 5 bongos, 4 timbales, efeito pra caramba. E o cara diz, pô, velho, eu moro aqui, é muito fácil comprar. No Brasil, mais acessível, né? No Brasil, infelizmente, não é fácil. Não é fácil você comprar nada aqui, né? Mas você acha que é só os impostos ou que o cachê não é compatível com... O cachê também, cara. O cachê é imposto, velho. Quanto é que você acha que seria um cachê justo hoje? Pra quem tá começando a vida na música? Eu acho que um cachê justo mesmo pra um músico que tá começando a vida, se o cara ganhar R$1.500, tá bom pra caramba, cara. E o músico no seu patamar já jogou em grandes times, grandes seleções, e aí? É 5 mil, irmão. É 5 mil, 6 mil. É o justo. É o justo. Certo pelo certo. É o certo pelo certo. Rio de Janeiro paga isso. Claro. A Bahia não paga. Caetano, Gil, Marisa Monte, né? Essa galera paga.
Agora eu quero saber uma história que eu fiquei sabendo sua aí. Que você queria pular do avião. Que história é essa, Cobra? Rapaz, deixa isso pra lá. Isso aí já é outra história, viu? É história de corno. História de corno, a gente tem que encerrar esse assunto. Você já foi músico emocionado? Já tive a minha fase de músico emocionado. Sim, e minha ficha caiu. Chegou uma hora que eu digo, eu não posso mais me emocionar, não. Comecei a comprar uns tênis caros, umas camisas caras, entendeu? Gastando, táxi pra cima e pra baixo pra chegar ali no lugar, né? Pô, ali, todo músico se emociona. Uber Black. Mas hoje eu me preocupo com plano B. Né? Eu tenho um plano B, mas eu quero ter o B. O CDE. Eu quero ter esses planos também. Ao longo dessa carreira da música, você já foi corno? Já fui, sim, claro. Tomei um corno que fiquei doido mesmo. Não conseguia nem tocar, irmão. Sério? Dor de barriga constante. Tomei um corno, sim. Um corno. Que corno! Músico. Tem um bocado de músico aí que tomou corno, irmão. O músico que disser que não levou corno tá mentindo, Cobra? Alguns. Eu mesmo conheço. Ó, eu não vou citar. Quando eu tomei meu corno, em seguida foi outro. Ai, meu Deus. Em seguida foi outro. E aí foi outro. Quando foi ver, meu irmão, começou. A banda inteira. Um vírus de corno, irmão. Todo mundo chorando que tomou corno. E corno dá dor de barriga, porque dá dor de barriga, irmão. Tem um primo seu que já tomou corno também, que é músico, né? Tem um primo meu. Pode dizer. Não, posso não. Pra fechar com chave de ouro, velho. Qual a coisa mais importante na sua vida, velho? Cara, hoje a coisa mais importante na minha vida é Deus. Eu tenho muito temor a Deus, assim, muito temor ao Espírito Santo. Eu respeito muito Jesus. Tô falando de religião. Eu tô falando sobre o meu respeito por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus. É muito importante na minha vida eu ter essa fé. E depois a coisa mais importante é a minha mãe. A minha mãe que me deu uma base, me deu uma educação. E meu pai, que tem 11 meses que faleceu, que uma saudade me ensinou, foi o que me ensinou a tocar. Eu faria tudo de novo. Né? Brau, que é um cara muito importante na minha vida, assim. Brau seria o artista mais importante que você trabalhou pra você como pessoa? Sim, você acredita que até hoje, se eu for tocar com Brau, eu fico bobo. É como se fosse meu primeiro dia. É como se fosse, assim, meu primeiro dia, assim, em estar do lado de Brau. E, assim, e uma das coisas que eu tenho, assim, vou falar aqui de Boga e Léo, que esses caras, e Tripé, e Gustavo, esses caras foram muito importantes na minha vida. Eu faria tudo de novo pra chegar lá e dizer, pô, quero tocar com Boga, quero tocar com Léo, quero tocar com Gustavo, com Tripé, porque esses caras foram, assim, muito importantes na minha vida. Esses caras pegaram na minha mão também. Brau, Baldino, esses caras foram muito importantes. Sérgio Bentivi, nosso saudoso Cláudio, foram pessoas maravilhosas, assim, na minha área que eu domino, que é a percussão. Excelente, excelente. Eu queria muito ver, de fato, inclusive, eu acompanho há muito tempo a Timbalada. Eu queria ver uma turnê da Timbalada com aquela formação ali de Patrícia, Xexé, Oninha, porque, meu irmão, ia ser um negócio chave de ouro. 35 anos eu acho que Timbalada vai fazer agora, né? Eu já tenho. Eu tive, assim, uma grande surpresa. Para mim foi muito bom. A convite da Timbalada, né? De Brau, de Denis, participar do DVD da Timbalada, que Eu vi. Foi muito emocionante para mim. E Denis foi um cara, assim, que sempre foi um cara, assim, com um carinho comigo. E ele disse, eu sou seu fã. E eu também não poderia deixar de não chamar você.
E ele me chamou, eu participei ali. Pra mim, foi muito bom pra mim, cara, de uma forma tão boa, porque, assim, os comentários, os elogios, né, de fãs que era da época da Timbalada lá atrás, e me ver hoje, com meu cabelinho branco, tocando, ainda tocando, pô, você tá tocando, pessoas que eu não falava mais, me chamando no Instagram pra conversar, entendeu? Então, pra mim, foi muito gratificante. Naquela época da timbalada de Fia Luna, né? Pintado do Bongo, porra. Aquela época foi a época mais criativa que eu queria voltar, porque foi a época de uma evolução muito forte da percussão baiana. Muito forte. Eu só queria que o nosso gênero, né, Axé Music, eu queria muito ver o nosso gênero, os empresários, olhar para os artistas novos. A Bahia precisa incentivar os novos cantar Axé Music. Você acha que o ciclo Axé Music se interrompeu ou você acha que tá chegando artistas novos? O que é que você acha disso aí? Eu acho que o Axé se interrompeu, sim. Porque não deu oportunidade para outros artistas novos cantar Axé. Porque hoje, você não. Essa geração nova não tem uma referência do Axé Music. Não tem, cara. É música baiana, mas não é Axé Music, É música né? baiana. Eu acho que, para mim, a música nova, eu vou falar aqui, os caras que estão defendendo o Axé, defendendo a geração nova, é os Filhos do Brasil, que era Filhos da Bahia e agora é Filhos do Brasil. Filhos de Jorge. Filho de Jorge, excelente. Filho de Jorge Girleno, é sensacional. Um cara que eu dou o maior valor a ele pela ralação dele, de acreditar. Eu acho que os artistas da Bahia poderiam abraçar Filhos de Jorge para ir pro Brasil. Entendeu? Totalmente. Empurrar mais os caras para E só bota sucesso em cima de sucesso, né? E na história. ir pro Brasil, entendeu? Tá chegando agora aí Filhos do Brasil com Raisso cantando, Miguel, né? Miguel cantando, o filho de Saulo ali na percussão, três meninos talentosos que merecem também. Todos filhos de artistas, inclusive, Os né? filhos de artista também. É? Mas eu penso assim, também, vou falar aqui uma coisa que é muito séria. Acabou a composição. O Axé acabou as composições, as melhores composições. Por que acabou? Porque os artistas também querem compor. E os artistas têm que entender que ninguém vai ser Carlinhos Brau, que canta e compõe pra caramba. Tatal, que canta e compõe pra caramba. Tem Matéria que canta e compõe pra caramba. Jal canta, compõe pra caramba. Pierre canta e compõe pra caramba. Os artistas têm que entender que esses caras já nasceram pra fazer isso, cantar e compor. E aí todo mundo hoje quer fazer música e aí tirando do compositor baiano. Porque as composição tá velha. Não é composição velha, não. Os artistas estão compondo e não tem assunto. Concordo com você. Não tem, cara. Os artistas que estão aí, a gente não precisa citar nomes, tá compondo e não tem assunto. Tem que botar, trazer a Alain de novo. Vamos pra cá, Alain. Alain é incrível. Chamar o cara. E tem muito compositor baiano também que tá indo pra chamar outros gêneros, né? Pierre, chamar Jal, chamar os caras pra... Vamos compor nossas coisas. Tem um filho de Pierre, que agora também é cantor dos filhos do Brasil. O menino canta muito. É um menino talentoso, então a Bahia precisa dar oportunidade, né? precisa dar oportunidade. Sabe o que é que tá vencendo isso tudo? É que hoje, eu vou falar uma coisa que é séria. As batidas, porque tem que criar uma batida nova, tem que... Eu tenho um projeto Toque 3, que é um projeto de percussão com o DJ. Eu acompanho lá. Eu, Léo e Boga. Mas a nossa percussão tá aqui, ó.
o eletrônico também, mas tá junto com o eletrônico. Na cara, né? Porque a gente não pode abandonar a raiz percussiva, não. Isso foi nos dado, Deus mandou do céu para nós. Quando fala em Cuba, África, tem que falar de Bahia, tem que falar desses 3 lugares. Tem que falar da Bahia, tem que falar do Brasil em geral, tem que falar da percussão do Rio, tem que falar da percussão do Maranhão, entendeu? Verdade. Tem que falar de Recife, tem que falar desses lugares que a percussão é forte, meu irmão. Sim, sim, totalmente. A percussão é forte, o tambor, a gente dá as regras. Aí hoje a Bahia tá um negócio de, não, porque é o eletrônico, muda até a voz pra falar, né? Não, porque o beat, nada é o beat, meu irmão, a gente é brabeza, a gente é tribal, meu irmão. É o eletrônico com som Com a percussão. com som de bacurinha estralando no ouvido, meu irmão. É, verdade. Verdade. Falar em bacurinha, a influência da percussão baiana no sertanejo. Você gravou muita gente do sertanejo. Gravei. Quais artistas sertanejos você trabalhou? Você gravou? Primeiro eu vou falar de um cara que é muito importante, Dudu Borges, que pra mim hoje é um dos maiores produtor musical do Brasil. Cabeça pensante. Cara incrível. E foi o cara que me deu a oportunidade de eu gravar com Jorge Mateus, Luan Santana, Daniel, Marcos Bellucci não. César Menotti, César Fabiano? Menotti Mariano. Fabiano. Henrique e Diego, que eu gravei com esses caras também. E Gustavo Lima. E o molho da Bahia faz a diferença, não faz não? Claro, e eu vou dizer uma coisa pra você. O gênero sertanejo, eles respeitam muito o percussionista baiano. Total, né? Porque eles têm noção que a percussão baiana ajudou muito a amolecer o gênero do sertanejo. Ajudou muito trazer o balanço para a música deles. E eu tenho muito orgulho de eu ter gravado Marisa Monte, Alok. Eu gravei Alok, foi no estúdio Casa de Levi. Sim. Jorge gravando, Jorge no engenheiro de som, cabeção, inteligentíssimo, né? E tive essa oportunidade de gravar com a Loki, que ficamos de 7 da manhã até meia-noite gravando. A Loki entrou num estúdio humilde, cara, e o cara comendo pão com mortadela e suco de laranja, mesmo. Com a gente. O cara não queria nem almoçar. Sem frescura, né? Sem frescura. Pé no chão. O meu carro todo fedendo, suado, com a mulher dele, com o Caíto, o empresário da Telebis, com a gente. Ele disse, olha o que o cara disse. Eu não vim buscar aqui a aparência do estúdio. Eu vim buscar o som que vocês tiram da Bahia. Puta que pariu. Então, é esse o tratamento que eu queria que a música baiana fosse com os músicos. Esse é o tipo de tratamento que por muitas das vezes, quem é o cacique, quem não é o cacique é o emocionado que quer ser o cacique e falar diferente com o músico. Sim. Totalmente. Que nem o artista tem direito de maltratar um músico. Nenhum. Mas tem muita gente da área ali da produção que às vezes trata o músico mal, poxa. Mas você acha que às vezes é o pessoal da produção que trata mal, ou às vezes o pessoal da produção tem que ser a pessoa que vai dizer o não pelo artista, ou pelo empresário, ou pelo escritório, seja lá quem for? Cara, eu vou dizer a você, na minha época eu trabalhei com... Tô falando de forma geral, tá? Não vou falar a forma... Por exemplo, na minha época eu trabalhei com a produtora Janine Cantaleri. Meu Deus do céu. É um nível de profissional incrível. Né? Eu trabalhei com essa produtora e super profissional com os músicos, entendeu? Eu trabalhei com Jesus Sangalo, nosso saudoso Jesus Sangalo. O cara era fora do comum, irmão. Tratamento VIP. VIP.
Mas já deve ter tido experiências negativas também, né? Com produtores, ou não? Tive experiência com muitos produtores também negativos. Tive experiência com produtores que tiravam onda, que falava como se fosse o dono da banda. É muita crítica que a gente recebe de produtor. É que como se fossem produtores da banda, mas o que eu falo é que a música baiana tem que melhorar nesse sentido. De tratar o músico, de olhar o músico e dizer, rapaz, sem esses caras nós não somos nada também. Porque ninguém vai subir no trio elétrico agora carnaval e vai tocar sozinho. Ninguém. Mesmo que tenha um VS. E se botar o VS, que eu não tenho nada contra o VS, mas bota o VS, como as bandas da Bahia agora estão fazendo isso, tirando músico para colocar o VS, desempregando o operário da música, o cara que tem as contas para pagar. Que tem músico que ainda não conquistou sua casa própria, mas está tocando, e o cara é colocado para fora e, além de tudo, grava os VS ganhando um pouco. Às vezes grava o VS e nem recebe por isso. Entendeu? Eu tô falando em geral, não é só música baiana, não. A música nordestina é cruel muitas das vezes com seus músicos. É, sim, totalmente. A música do Nordeste muitas das vezes é cruel. Aqui na Bahia eu tô vendo, aí tira um back, tira um percussão, tira não sei o quê, tira um Agora sopro. começaram a botar só 2 percussionistas, aí bota o VS, todo mundo. Quem tá de fora. Quem conhece sabe. Não, quem conhece não. O povo já tá entendendo. Velho, fica estranho. Tem um percussionista, tem banda de axé que é um percussionista. Eu digo, velho, não tem groove. Fica quadrado, né? Botando pad de surdo pra tocar, som de bacuri em cima de trio, de pad. Não tem som, irmão. A Bahia, o som é tribal, é som de rua, meu irmão. Eu fico às vezes sem entender isso. Cara, eu vou dizer uma coisa a você. Timbalada assusta. Timbalada assusta. Essa geração nova tocando, eu falei, meu Deus, o que é isso? Os caras dão show, irmão. Não, o show orgânico é o show orgânico, não tem Show como. de orgânico, tocado. 3, 4, né? Olodum. Quer dizer, as bandas de axé. Axé Music, vou falar banda de Axé Music, com todo respeito. Saulo, irmão. É filho de Jorge, som orgânico. Saulo tem 4 percussionistas, irmão. Os caras gruvando tudo. Taquari, Entendeu? o Hudson, né? Os caras tocam e Toreba, os caras estão tocando Sequela, demais. né? Sei lá. Então os caras estão tirando, velho. A maioria estão tirando isso porque por causa de. Mano, é muito dinheiro, cara. Tirar o músico, tirar o percussionista, tirar os caras do sopro por causa de. Pra economizar no cachê. Olha, tinha tempo que eu não ia pra um show, vou lhe dizer. Fui pra Enxaguada com o Brau. Aí na festa do 2 de fevereiro. Meu irmão, que show. Que show. E é a representatividade da Bahia. É aquilo ali, é percussão, é o palco cheio, groove mesmo, vários convidados. Rapaz, é um negócio assim eletrizante. Pra quem gosta de música, pra quem não gosta de música, só botar um bêbado lá em cima tocando, Eu tá tudo amo a minha certo. música baiana, amo, sou percussionista baiano, tudo que eu devo é a música baiana. Mas assim, tem muita gente com pensamento pequeno e que traiu a raiz. Sim. Estão pensando nos valores. Olha o que mais tem. Vou fazer uma última pergunta pra gente finalizar aqui. O que é que a Covid representou pra você? Cara, a Covid, agora essa pergunta foi muito boa. A Covid foi um momento pra mim de eu me reinventar. Quando a Covid chegou, eu tava tocando com o Ivete e eu fui pra casa da minha ex-noiva, né? Em Rondônia, Ellen Caroline. E fiquei morando lá. E eu olhei pro lado, olhei pro outro e falei, o que é que eu vou fazer? E nessa que eu falei o que é que eu vou fazer, ela desceu, cara, chegou na sala e fez assim. Ela me chamava na época de Vida, ela, Vida, por que você não faz assim na sala da minha casa pra sala da sua casa?
Eu vou passar para você todas as minhas técnicas que eu aprendi tocando timbal. Eu não tinha um timbal. E aí liguei para o Roberto mandou para mim um timbal, aonde eu comecei a dar aula online. Eu comprei os equipamentos e comecei a dar aula. Eu vou te falar assim com todo respeito. Eu ganhei o triplo do triplo do cachê de carnaval. Mas se você não tivesse feito isso, você teria passado necessidade? Não, Ivete honrou. Ivete honrou. Isso eu não posso esconder. Certo. Mas quando eu foi aí que eu vim entender que eu era também uma marca. Também. Já entendi, eu vim entender. Que eu disse, velho, eu ganhei mais do que no carnaval. Eu ganhei mais do que o ano todo que eu toquei. Eu fiquei de boa, mandando dinheiro para meu pai me ligava, manda dinheiro aí, eu mandava. Entendeu? Eu fiquei de boa. Eu olhava a conta, eu não acreditava que eu ganhei tanto dinheiro ali na pandemia, dando aula em casa. Jorge me ajudou muito também, ligava para Jorge. Jorge, como é que faz isso? O Jorge dizia, não, faz assim com o celular, você tem que comprar cabo tal. Eu digo, sei lá o que é isso. Ele é isso. Liga aqui, liga ali. Né? Ele dando risada. E Deus, cara, usou Ellen pra me dar esse... Ela foi o caminho, né? Mas existe o comodismo. Eu tive que voltar para Salvador porque o Dudu me ligou e me pediu para eu gravar o clipe, o audiovisual do Atitude 67, uma banda massa. E aí foi o Márcio Brasil gravar. O que foi que aconteceu? Eu chego em Salvador, eu não sei o que acontece. Salvador tem isso. Quando você tá fora, você tem boas ideias. Quando você chega em Salvador, você fica frustrado. Parece que você não consegue andar, cara. Parece porque... E eu já percebi por que acontece isso. É porque você não tem incentivo pra andar, cara. Você não tem incentivo de... Pô, velho, vamos aqui produzir esses caras, vamos aqui. Velho, tem muita coisa boa em Salvador. Será que é porque Salvador é a terra do axé que não toca axé? E é para eu pensar nisso? Aqui só toca axé no verão? Rapaz, eu vou dizer pra você o que é que eu sinto. Desculpe falar isso, mas Aqui, é a realidade. Não, aqui eu acho que aqui é assim. Primeiro o meu, segundo o meu, terceiro o meu. É isso que acontece. E o mercado parou, irmão. Não adianta ninguém ficar aí. Ah, não, o axé parou, irmão. Só toca carnaval mesmo. E muita gente fazendo show pingado. Entendeu? Porque não tem filho de Jorge que tá hoje, poderia estar representando muito mais do que os caras já é. Filhos da Bahia. Concordo. Sabe que pra mim uma banda que é um exemplo, o Baiana System. Os caras são um exemplo. Os caras... Eu vejo aqueles caras grandes, cara. Porque não dependeu de muita gente pra chegar onde eles chegaram. Fez um caminho alternativo, né? E parabéns pra música baiana alternativa que tá ganhando os Grammy e tudo aí. Não tem mais pra onde esconder. A rede social, ó, com a música nova da Bahia, a música alternativa da Bahia, vai tomar conta da Bahia e vai tomar conta do Brasil. Do cenário, né? Do cenário. Entendeu? Pagode baiano, a batida. Eu parabenizo Léo Santana e Tony Salles, né? Tem um menino aí, cara, que eu gosto tanto dele, Vini Nogueira. Conheço. Esse cara merece ter uma oportunidade, assim, na música baiana, no pagode. Aquele cara é muito talentoso. Né? Tem muitos artistas que merecem, né, hoje chegar. Grave Nave, que Excelente. a banda também. de Jackson, guitarrista, é música baiana, irmão. É a música que os artistas que já tá experiente poderia estar abraçando. Grave Nave, poderia estar abraçando muitas bandas
nova aqui do cenário musical. E uma coisa que eu vou falar, a gente tá falando de produção, eu quero parabenizar mesmo, assim, a equipe de Aline Rosa. Que você tá acompanhando agora, né? Artista, né? Eu tô falando dela, mas eu tô falando da equipe dela. Cara, o tratamento é VIP. Aline Andrade, um amor de pessoa que sabe trabalhar com o músico, sabe ver as dificuldades do músico e resolver aquilo. Nani, produtora incrível. Uma produtora que eu disse, meu Deus, nunca mais eu trabalhei com uma produtora assim. Tão educada, tão gente boa, se preocupando com o músico. Tá sentindo alguma coisa? Né? A Aline Rosa ali com os músicos, a banda. É uma banda que muito unida, essa nova formação de Aline, uma banda massa, entendeu? Billy, ó, você que me indicou pra lá, Billy. Mas eu tô gostando muito hoje de estar acompanhando a cantora Aline, não só por eu estar lá, é pela como ela trata os músicos. Como ela também se preocupa com os músicos, entendeu? O negócio flui, né? Naturalmente. Não, irmão, é cachê certo, não tem atraso de cachê. Tal dia é pago, entendeu? Então eu comparo hoje assim, trabalhar com a Aline Rosa como Rio de Janeiro e São Paulo. Eu tô falando, cara de cobra tá falando isso. Eu tô muito assim, como ela trabalha, a equipe dela trabalha com profissionalismo, né? Profissionalismo em relação a cachê, a se preocupar com o músico dentro do ônibus, viajando, entendeu? Aquela coisa, se o músico chegar atrasado, não tem essa pressão psicológica, né? Que a pressão... Fica um ambiente tenso, né? Quando você trabalha num ambiente tenso, irmão, você só vai pra casa dizendo assim, eu vou sair da banda a qualquer momento. Qualquer momento eu posso ficar desempregado. Muitas vezes você fica pela necessidade do cachê, pra se manter, pra pagar as contas. E assim, a Aline é uma cantora grandona, velho. Mas eu percebi que não é só grandona no talento, não. Ela é grande de gente boa, sacou? De coração, né? De coração, velho. A equipe dela toda, irmão. Então finaliza o podcast dando um conselho pro músico emocionado. Dê um conselho aí, vai. Olha pra câmera. Músico emocionado. Eu já fui emocionado também. Mas um conselho que eu vou te dar é, quando você entra numa banda, a primeira coisa que você tem que fazer é juntar dinheiro e comprar sua casa. Segundo é comprar seu material. Se você é percussionista, comprar seu material de percussão. Se você é guitarrista, comprar sua guitarra e comprar suas coisas. Mas você tem que lembrar sempre que banda não é casa de músico. Que a qualquer momento você pode receber uma notícia que você está fora. E você tem que estar preparado para você já estar, pelo menos com sua casa comprada, e para você caminhar. E quando você tem mais tempo ali, você já tem que pensar ali, pô, velho, eu vou fazer o plano B. Porque, infelizmente, o músico no Brasil tem que ter outra profissão. Tem que ter outra profissão a não ser música. Porque senão, meu amigo, você vai passar necessidades muito sérias. Eu agradeço muito a Deus porque eu abri logo meus olhos para eu ter o meu plano B e para eu poder pagar minhas contas digno. Então esse é o conselho que eu te dou, e pé no chão, viu? E humildade. E o terceiro, se você for percussionista, para você ter sucesso, você tem que aprender a tirar a sonoridade dele, tem que ser slap, ó, apurado. Nesse tapa de farofa que você tem aí, meu irmão. Cobra, brigadão, valeu, meu irmão. Meu irmão. Obrigado pela você. moral. Valeu Viu? Você. Só eu vou pegar minha pra... pelinha aqui do carnaval, ó. O dedinho aqui. E não esquecendo, acompanha aí, ó, A2 Estúdio. Faço a cotação aqui com a galera, com a equipe toda. E o Semanáudio São Paulo, maior imersão em áudio da América Latina. Tamo junto lá.
bom aqui, meu irmão. Tamo junto, viu? Valeu. Valeu, música!